Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio. Você vai ver nessa edição que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai se licenciar do cargo. O Brasil recebeu quase 4 milhões de doses de vacinas contra a Covid no consórcio COVAX. Vamos mostrar ainda a retomada do setor cultural, com restrições e também com exposições virtuais. A gente mostra ainda que um estudo apontou que na última década a Amazônia emitiu mais carbono do que absorveu. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou ontem que vai se afastar da prefeitura para se dedicar ao tratamento contra o câncer. Em nota, a prefeitura informou que Covas pedirá licença de 30 dias à Câmara Municipal. A medida ocorre diante da necessidade de dedicação exclusiva ao tratamento médico contra o câncer. No período, o cargo será exercido por seu vice, Ricardo Nunes. Segundo o comunicado da Prefeitura, no final da tarde de domingo, com o surgimento de novos focos da doença, Covas vai precisar de dedicação integral ao tratamento e entende que não será compatível com suas responsabilidades e compromisso com a cidade e os paulistanos. Em outubro de 2019, o prefeito foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos. O 1º de maio, no fim de semana, foi marcado por atos a favor do presidente Jair Bolsonaro em Brasília e em várias cidades do país. Um grupo carregou uma faixa pedindo que o presidente prenda todos os corruptos e criminalize o comunismo. Houve manifestações também em outras cidades, como São Paulo. O 1º de maio é historicamente associado a manifestações organizadas pela esquerda, mas a data foi escolhida pela base de apoio ao Planalto para protestos pró-Bolsonaro. Em várias cidades, os manifestantes criticaram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tirar aquele povo do STF, fazer uma limpeza lá em Brasília, deixar o presidente governar, porque eles não deixam ele trabalhar, não deixam ele governar. E ele é o único que está a favor do povo, ele é o único que está fazendo algo de bom para o país, é o único patriota. Os nascidos em fevereiro que não fazem parte do Bolsa Família e que já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial já podem realizar saques e transferências do dinheiro. A partir do dia 19 de maio começa a ser paga a segunda parcela para esse grupo. Para os nascidos em março, os saques e transferências serão liberados a partir de amanhã. No fim de semana, a Índia registrou mais um recorde de casos do novo coronavírus. Foram registrados mais de 400 mil novos diagnósticos no sábado. Ontem foram 368 mil. O país tem mais de 211 mil mortes pela doença. Mas especialistas destacam que os números são maiores. Apesar de a vacinação ter sido liberada para todos os adultos, vários estados já alertaram para a falta de doses e temem que a campanha possa provocar disputas administrativas, confusão nos preços e problemas técnicos. Até o momento, 150 milhões de vacinas foram aplicadas na Índia, o que representa 11% da população. Quase 25 milhões de habitantes receberam as 2 doses. O balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos aponta que o mundo já tem 152 milhões e 900 mil casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. E o mundo também passou da marca de 3 milhões e 200 mil pessoas que morreram por causa da doença. O tempo segue firme hoje na maior parte do país. Vamos ver como é que fica a previsão em todo o Brasil. Nesta segunda-feira, uma massa de ar seco ainda predomina na maior parte do país, mas a chegada de uma frente fria à noite provoca algumas pancadas de chuva no extremo sul gaúcho. A circulação de ventos deixa ainda o tempo muito instável e com chuva a qualquer hora, especialmente nas capitais Aracaju, Maceió e entre Manaus e Boa Vista. A chuva será passageira desde a região dos Lagos Fluminense, passando por Vitória, Salvador, até grande parte do Nordeste, inclusive nos estados da Paraíba e Pernambuco. Chove entre a tarde e a noite na região de Fortaleza, em Teresina, São Luís e em grande parte das outras áreas da região norte, assim como no centro-norte de Mato Grosso. Em praticamente todo o centro-oeste, em várias capitais do sudeste e nas 3 capitais da região sul, a segunda continuará com tempo firme. A mínima prevista em Belo Horizonte é de apenas 13 graus e o dia vai começar com 17 graus em Florianópolis. Máxima de 26 graus na capital federal, faz 29 graus em Aracaju e 28 graus em Vitória.
Um dos setores mais afetados na pandemia é a cultura. Com a reabertura das atividades culturais no estado de São Paulo, cinemas, bibliotecas e museus como o MASP voltaram a funcionar em horário reduzido e com apenas 25% do público. Outras instituições ainda mantêm as exposições online para quem quiser aproveitar sem sair de casa. Com a flexibilização, os museus já estão autorizados a receber visitantes. No Instituto Tomiotaki, em São Paulo, a exposição com 36 cerâmicas e 8 tapeçarias de grandes dimensões, obras de Iberê Camargo, que não são expostas há cerca de 40 anos, podem ser vistas bem de pertinho. Mas a sala só permite a entrada de 8 pessoas por vez. Recomendo para o público ir lá, porque vocês vão se deliciar de ver umas peças tão lindas, porque o trabalho das tapeçarias é realmente emocionante. O quão é importante, né, a cultura nesse momento que a gente está vivendo, Denise? Gente, eu vou te falar uma coisa, você sabe que teve 2 pessoas que foram na abertura que choraram de emoção de estar vendo uma exposição de novo em pessoa. Tem uma pessoa que sempre vai a todas as minhas exposições e tal, e eu faço algumas visitas guiadas, para ela ter um grupo de arte. Ela chegou a ficar com lágrimas nos olhos de emoção de estar vendo de novo as obras em pessoa. Porque a arte é isso, como dizia o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta, ela ajuda a gente. O Instituto se adaptou às recomendações para receber o público novamente. Para visitar a exposição, é preciso respeitar as medidas de segurança. Medir a temperatura na entrada, passar álcool em gel nas mãos. O visitante também deve seguir essas marcações no chão e manter a distância de 1,5 m. Todas as salas têm álcool gel disponível, tem um limite de pessoas também para ficar na sala e se caso der o limite, né, o pessoal vai ter que aguardar aqui do lado de fora, toda a área aqui também tá demarcada. O Museu de Artes de São Paulo também já está aberto ao público. Uma das exposições que já podem ser visitadas é essa da artista carioca Beatriz Milhazes. Mas para visitar o MASP tem que agendar. Essa foi uma das medidas adotadas para evitar a aglomeração. Eu reservei antecipadamente porque só 25% de ocupação, né? Muito tempo assistindo a exposições, shows de música, teatro online, mas a gente sente falta de chegar aqui e ver ao vivo e a cores esse espetáculo que é, né, a Beatriz Milhazes. Alguns museus decidiram não reabrir. É o caso do Museu da Energia, também em São Paulo, que decidiu permanecer de portas fechadas, já que só poderia receber pequenos grupos de visitantes, o que seria inviável. O museu prevê a reabertura apenas para junho. Nós podemos atender em São Paulo grupos de no máximo 5 pessoas e do mesmo grupo. A gente não pode ter visitantes de grupos diferenciados. Foi uma decisão de, pelo menos, aguardar um momento e incentivar ainda essas ações online, essas ações virtuais, através do nosso Instagram, Facebook, que é o @Museu da Energia, e no YouTube. Mas para quem é apaixonado por cultura, como o pequeno André, de apenas 7 anos, e tantas outras pessoas, comemoram o retorno dos espaços culturais. E dá para ver cores e tudo em tamanhos diferentes, assim, tipo um quadro desse, assim, muito grande e outro pequeno, assim. Estava sentindo falta de poder vir ao museu? Até que uma falta, sim. É bem legal ver coisa nova. Aí outras que fazem esculturas também, é bem legal. Eu acho bem legal isso. É incrível, porque é outra dimensão, né? A gente estava acostumado a fazer tour em museu pelo online e agora poder voltar foi muito bom. Estou muito feliz. Falaram que estava abrindo e que tinha uma exposição. Eu vim ver uma do Iberê, aqui em cima. O senhor gosta bastante de cultura, de visitar a exposição? Meio que assim, a gente vive meio disso mesmo, né? Então, fazia bastante falta esse tipo de convívio, né? Estava com saudade. Claro, com certeza.
Depois do intervalo, a gente mostra os números da Covid no Brasil e você vai ver ainda que um estudo apontou que a floresta amazônica emitiu mais carbono do que absorveu nos últimos anos. Voltamos já. Estamos de volta a 8h43 no horário de Brasília. O Brasil registra mais de 407 mil mortes pela Covid-19. O número de casos subiu quase 29 mil de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmadas mais 1.202 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos desde o início da pandemia está em 407.639. Em apenas um dia, 28.935 brasileiros foram diagnosticados com a doença. Com isso, o Brasil já registrou mais de 14.754.000 casos. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias voltou a subir e está em 2.406 óbitos pela doença por dia. O país completa hoje 47 dias com a média móvel de óbitos acima de 2.000 mortos por dia. E a curva de novos casos ficou em 59.160 confirmações diárias. Apesar de alto, esse número ainda indica uma tendência de estabilidade nos diagnósticos. Na análise do mapa da doença pelo país, podemos verificar que apenas um estado registrou alta nas mortes por Covid, Pernambuco. Em estabilidade estão 12 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Em queda aparecem 14 unidades da Federação: Acre, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. 27 capitais começam a receber hoje a vacina da Pfizer contra a Covid. O lote com 1 milhão de doses chegou no Brasil na semana passada. E no fim de semana, o Brasil recebeu 4 milhões de doses de vacinas Oxford AstraZeneca no consórcio COVAX Facility, fabricadas na Coreia do Sul. Hoje, 5 capitais suspenderam a aplicação da segunda dose da vacina anti-Covid por falta de doses. O país já aplicou mais de 47.755.000 doses da vacina. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, mais de 31.884 brasileiros foram imunizados com a primeira dose. Isso equivale a 15,6% da população. Mais de 15.870.000 pessoas receberam a segunda dose, necessária para garantir a imunidade contra o coronavírus. De um dia para o outro foram aplicadas no total 109.607 doses. Em 4 meses, a cidade de São Paulo já tem mais casos de dengue do que no ano passado inteiro. Os dados foram divulgados pela Prefeitura da capital. O município paulistano já teve nos 4 primeiros meses de 2021 mais casos de dengue do que em todo o ano passado. O último boletim divulgado pela Prefeitura da capital revelou que até 20 de abril a cidade registrou 2.200 casos no ano. Em 2020 foram 2.015 registros da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os especialistas explicaram que o isolamento social mais alto no início da pandemia de Covid-19 ajudou a impedir a proliferação da dengue, já que com uma menor circulação de pessoas, o vírus não se espalhou. Mas com a volta das atividades e a consequente exposição das pessoas a novos focos do mosquito, os casos voltaram a crescer. Os cuidados contra a dengue, como evitar o acúmulo de água parada e lixo, onde pode haver criadouros do mosquito, devem ser mantidos pela população. O morador que detectar possíveis locais de foco do mosquito pode avisar a Prefeitura de São Paulo pela internet ou pelo telefone 156. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo informou que todas as atividades de controle do Aedes aegypti, incluindo a ação Casa a Casa, estão sendo realizadas conforme recomendação do Ministério da Saúde. A dívida pública brasileira desacelerou em março. Dados divulgados pelo Banco Central mostram que a dívida bruta do governo fechou março em pouco mais de 6 trilhões e meio de reais. Isso representa 89%
89,1% para ser mais exato, do PIB, o Produto Interno Bruto. O percentual é menor do que os 90% de fevereiro. O avanço do emprego no setor público tem ajudado a impedir uma piora no mercado profissional no Brasil. O total de pessoas trabalhando como militares ou funcionários públicos alcançou um recorde de 8.700.000 pessoas no trimestre encerrado em janeiro. Esse resultado representa um salto de 10% no número de ocupados nessa categoria, cerca de 820.000 pessoas a mais do que no mesmo período do ano anterior, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Só que 14 milhões de brasileiros estão desempregados. O número alcançado após um ano de pandemia representa um recorde histórico. O Brasil registrou um recorde histórico de 14.400.000 pessoas em busca de emprego no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. O aumento é de 2 milhões de pessoas em comparação com um ano atrás, quando a pandemia de coronavírus havia acabado de chegar ao país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o índice de desemprego chegou a 14,4%, contra 11,6% no mesmo período do ano passado. O IBGE realiza seus relatórios com base em trimestres móveis. O aumento percentual de 0,2 ponto em relação a novembro de 2020 e janeiro de 2021 foi o segundo consecutivo depois de 4 meses de queda e aproxima o índice do recorde histórico de 14,6% registrado em julho e setembro de 2020. A fragilidade do mercado de trabalho não é refletida apenas no índice de desemprego, que leva em consideração as pessoas em busca ativa de trabalho. Também é visto no contingente de desalentados, que deixaram de buscar emprego por falta de oportunidades, que chegou em dezembro e fevereiro a um recorde de 6 milhões, um aumento anual de 26,8%. O PIB do Brasil caiu 4,1% em 2020, muito menos do que o inicialmente esperado, graças ao auxílio emergencial concedido a quase um terço da população. A ajuda foi interrompida em janeiro e retomada em abril, mas para um segmento menor da população e com quantias menores. As previsões do mercado são de um crescimento econômico de 3,09% este ano, da maior economia latino-americana. A estimativa foi revisada recentemente para baixo devido ao impacto da segunda onda da pandemia, muito mais mortal do que a primeira. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na semana passada que o governo pretende elevar a média do benefício pago pelo programa Bolsa Família de cerca de R$ 190 para R$ 250 a partir de agosto ou setembro. Segundo o presidente, o auxílio emergencial pago em 2020 gerou mais gastos do que 10 anos de Bolsa Família. Em Maceió, os moradores de vários bairros estão sendo obrigados a deixar as suas casas. Isso está acontecendo por causa da exploração de uma mineradora na região que deixou o solo frágil. Grandes trechos da área urbana da cidade estão sofrendo desde 2018 com um fenômeno geológico por causa de um afundamento do solo. As ruas estão sendo engolidas e as paredes das casas estão caindo. Mais de 17 mil pessoas que viviam no bairro do Pinheiro já foram realocadas, mas o chão segue cedendo em vizinhanças próximas. A remoção transformou o Pinheiro em um bairro fantasma. E agora moradores dos bairros vizinhos de Mutange, Bom Parto, além de Bebedouro, também estão vendo o fenômeno abalar os seus terrenos. Os habitantes de Bebedouro fecharam um dos cruzamentos mais importantes da região para exigir que também sejam inclusos no programa de compensação bancado pela empresa que causou o problema. A Petroquímica Braskem concordou em 2020 em pagar 2 bilhões e 700 milhões de reais para mudar os atingidos de endereço e sanar os problemas geológicos. Durante os protestos, servidores da Prefeitura de Maceió foram até o local para conversar com os representantes e marcaram uma reunião para encontrar soluções. A Braskem explorou o minério sal-gema nos arredores da cidade por décadas, e o afundamento é consequência de problemas da selagem dos poços explorados. Em nota sobre os protestos, a empresa informou que tem mantido diálogo permanente com as autoridades públicas na busca de melhores soluções para os moradores e comerciantes atendidos pelo Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação. A floresta amazônica brasileira emitiu na última década mais carbono do que absorveu.
A inversão inédita, apontada em um estudo publicado na revista Nature Climate Change, foi observada na região brasileira, que representa mais da metade do total da Amazônia. Segundo os autores da publicação, entre 2010 e 2019, as perdas de carbono foram 18% superiores aos ganhos. O estudo destaca também como as degradações das florestas contribuem em grande parte para intensificar o fenômeno. Ao contrário do desmatamento, que faz a floresta desaparecer, as degradações incluem tudo o que pode deteriorar a floresta sem destruí-la totalmente, como as árvores frágeis na fronteira em áreas desmatadas, pequenos incêndios, mortalidade de árvores devido à seca, entre outros. Para quantificar a questão, os autores do estudo usaram um índice de vegetação obtido mediante observações por satélite que permitem sondar o conjunto da vegetação e não somente os estratos superiores da floresta. A conclusão é que as degradações da floresta contribuíram em 73% para as perdas de carbono, contra 27% no caso do desmatamento, que, no entanto, é muito alto na Amazônia brasileira. Em Sete Lagoas, Minas Gerais, as hortas comunitárias dentro da cidade ajudam a sustentar famílias que viram a renda desaparecer por causa da pandemia. O projeto Hortas Comunitárias Urbanas, criado em 1982 em Sete Lagoas, tem sido de grande ajuda em meio à crise sanitária e econômica provocada pelo coronavírus. Ao todo, são 7 locais de cultivo espalhados pela cidade mineira, totalizando uma área de 23 mil metros quadrados. Hoje, 314 produtores plantam e vendem diretamente ao público, além de doarem parte da produção para pessoas carentes e para o banco de alimentos da cidade. E eu tenho o maior prazer de poder ajudar o próximo, ainda mais sabendo que é uma coisa que eu estou fazendo, né? Que é com carinho, que é com amor. Então, para mim é muito prazeroso poder estar ajudando, principalmente quando eles venham até aqui conhecer o meu trabalho, né? Porque aí eles estão vendo realmente que é eu que cuido, é eu que planto, né? E eles saem daqui super satisfeitos de estar levando o alimento. Por causa da Covid-19, mais pessoas têm pedido para trabalhar nas hortas. O interessado precisa procurar a Prefeitura de Sete Lagoas, que faz uma análise socioeconômica para que o morador possa ser um produtor. Eu tenho um filho para criar, pago aluguel, compro gás, é só eu sozinho, minha dona faleceu. A gente tem que pegar algum biscate para ver se vai para frente, porque essa academia acabou com todo mundo. A pandemia atrapalhou bastante na renda familiar, né? Não só minha, mas de muitas pessoas. E essa ajuda que ela tem dado para a gente é de muita importância, né? Porque ela vem com agrado para a gente, com muita boa vontade para estar fazendo isso aí. E o trabalho dela tem sido muito importante na comunidade. O projeto Hortas Comunitárias Urbanas fornece uma fonte de renda para cerca de 300 famílias de Sete Lagoas. Os produtos plantados e colhidos são vendidos nas próprias hortas diretamente pelos produtores, nos sacolões e nos supermercados da cidade. Vamos falar de futebol. No Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo empataram ontem em 2-2. As duas equipes já estão classificadas para a próxima fase da competição. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Caxias por 2-0 na primeira partida da semifinal da competição, sendo que o Diego Souza foi o autor dos 2 gols do Grêmio no jogo. No outro confronto da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Juventude venceu o Internacional por 1-0 e agora o Colorado precisa vencer a partida de volta para avançar à decisão do campeonato. Pela semifinal do Campeonato Mineiro, o América venceu o Cruzeiro de virada por 2-1, jogando no Mineirão. Para avançar à decisão, a Raposa precisa vencer o jogo da volta por 2 gols de diferença e o América Mineiro vai jogar por um empate. Essa edição fica por aqui. Outras informações você confere daqui a pouco com a Patrícia Velenic, 10 da manhã no horário de Brasília. E no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia e boa segunda-feira. Tchau.